Você que está estudando para concursos e tem a lógica matemática como uma dificuldade, essa aula é para você. Eu sou a professora Tamires, professora de matemática, mestre em matemática, sócia fundadora da Vai Passar Concursos. E preparamos esta aula hoje para você que deseja revisar os conteúdos de lógica matemática ou mesmo aprender conforme as dicas e orientações que eu vou passar para vocês. Selecionei 5 questões, elas estão aqui na descrição do vídeo para você resolver em forma simulada. Então, nós temos um simulado dessa parte lógica e matemática para você testar seus conhecimentos com essas 5 questões. Vai tirar um tempinho agora, vai responder este formulário pelo Google Forms, tá certo? E em seguida, você vai voltar para assistir esse vídeo onde eu vou comentar a resolução de cada uma dessas questões. Eu vou garantir a potencialização dos seus estudos com as dicas e com a minha resolução. Faça logo essa indicação, resolva e volte aqui para conferir a nossa resolução. Lembre-se, vai passar e conte com a gente. Então, agora, nós vamos dar sequência à resolução dessas questões do simulado extra de lógica e matemática. A primeira questão, nós temos o seguinte enunciado. Em uma sala, 3 amigos estão discutindo sobre quem quebrou o vaso. Cada um faz uma afirmação. A Ana diz, Bruno quebrou o vaso. O Bruno diz, a Ana está mentindo. E a Carla diz, Bruno está dizendo a verdade. Sabe-se que apenas uma das 3 afirmações é verdadeira. Quem quebrou o vaso está mentindo. Com base nas informações fornecidas, indique quem quebrou o vaso e quem fala a verdade, respectivamente. Então, antes de analisarmos as respostas, nós vamos precisar resolver essa questão para julgar qual é a alternativa correta. Então, nós temos que apenas uma das 3 afirmações é verdadeira e quem quebrou o vaso está mentindo. Vamos voltar às nossas afirmações. Então, olha, a Ana diz, o Bruno quebrou o vaso. O Bruno e a Carla têm as suas afirmações. Nós vamos precisar inferir, por exemplo, vamos considerar que a Ana falou a verdade. Porque um deles falou a verdade, né? Segundo a nossa orientação, apenas uma das 3 é verdadeira. Vamos iniciar supondo que a Ana falou a verdade. Então, se a Ana falou a verdade, o Bruno foi quem quebrou o vaso. Mas quem quebrou o vaso está mentindo. Então, no caso, o Bruno vai estar falando mentira. Então, o Bruno diz, Ana está mentindo. Como ele está falando uma falsidade, quer dizer, então, que a Ana não está mentindo. Então, quer dizer que, por enquanto, o Bruno é o culpado. E como só uma é verdade, o que a Carla fala também vai ter que ser falso. Bruno está dizendo a verdade, o que é uma mentira, porque o Bruno está mentindo. Então, olha, se eu considero que a Ana falou a verdade, o Bruno mentir e a Carla mentir, deu certo com as afirmações, olha. Porque se o Bruno quebrou o vaso, ele está falando que a Ana está mentindo, isso é uma falsidade. E o Bruno está dizendo a verdade, como diz a Carla, e o Bruno está mentindo. Então, fechou aqui a nossa resposta. Então, quer dizer que o Bruno foi quem quebrou o vaso. Então, nós temos como resposta que o Bruno quebrou o vaso e a Ana é quem fala a verdade. Então, a pergunta é, com base nas informações, indique quem quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso foi o Bruno. E quem fala a verdade é a Ana, ok? Então, a nossa resposta é a letra B. Então, agora a questão 2, lógica e matemática. Sobre raciocínio lógico, julga as afirmativas a seguir. Se todos os professores de uma escola são pontuais e João é professor dessa escola, então João é pontual. Se Ana é estudante e todos os estudantes têm aulas online, então Ana tem aulas online. Se o número x é par, então o número x mais 1 é ímpar. Se Maria não gosta de matemática, então Maria pode ser engenheira. Vejamos a pergunta. Assinale a alternativa correta. Então, precisamos julgar, dentre essas 4 afirmativas, quais são verdadeiras, né? Diante das respostas aqui. Nós vamos precisar identificar em cada uma dessas proposições o seu valor lógico, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, nós vamos precisar analisar o sentido dos conectivos dessas proposições. Então, vejamos a primeira. Se todos os professores de uma escola são pontuais
e João é professor dessa escola, então o João é pontual. Isso é verdadeiro. Então, todos são pontuais. João é professor dessa escola, então ele é pontual. Verdade, valor lógico verdadeiro. Se Ana é estudante e todos os estudantes têm aulas online, então Ana tem aulas online. Também é verdade. Ana é estudante, todos os estudantes têm aula online, então ela também vai ter. Se x é um número par, então o número x mais 1 é ímpar. Se x é um número par, por exemplo, 2. Então, 2 mais 1, 3, que é ímpar. Isso é verdade para todos os casos. Um número par x, quando a gente soma 1, que é o seu sucessor, o sucessor de um número par sempre é um número ímpar, certo? Então, já temos que a 1, a 2 e a 3 estão verdadeiras. Vamos ver a 4. Se Maria não gosta de matemática, então Maria não pode ser engenheira. Essa é uma questão falsa, porque, se Maria não gosta de matemática, ela pode ou não ser engenheira, né? O fato de gostar ou não de matemática não inflige na consequência de Maria poder ou não ser engenheira. Então, só estão verdadeiras 1, 2 e 3. Então, a nossa resposta é a letra C, a alternativa C. Então, veja a importância de questões como essa, analisarmos as proposições, inferirmos os valores lógicos para depois encontrarmos aqui a alternativa, né, que vai representar o resultado dessa nossa questão, tá certo? Na sequência, questão 3. Ana, Bruna e Carla são amigas e têm idades diferentes. A seguir, serão feitas 4 afirmações a respeito das idades das 3 amigas, das quais apenas uma delas é verdadeira. Ana e Carla são mais jovens que Bruna. 2. Ana é mais velha que Bruna. 3. Ana é mais velha que Bruna e Carla. E 4. Ana não é nem a mais nova nem a mais velha das 3 amigas. Vejamos. Assinale a alternativa correta que apresenta os nomes das 3 amigas em ordem crescente de idade. Então, nós temos aqui essas 4 alternativas, onde a gente vai ter que analisar cada uma delas diante dessas 4 proposições, verificando que a sentença correta é aquela em que apenas uma desses 4 itens estão verdadeiros. Porque aqui foi dito para a gente que a gente tem 4 afirmações e apenas uma delas é verdadeira. Nós não vamos conseguir aqui inferir qual é a verdadeira sem antes analisar todas as possibilidades de ordem. Então, vejamos. A letra A, Ana, Bruna e Carla. Vamos analisar essa possibilidade. Ana, Bruna e Carla. Essa possibilidade que representa a letra A, ela traz a Ana como a mais jovem, então a mais nova, e Carla a mais velha, porque está em ordem crescente. Então, a Bruna seria do meio, certo? Vamos analisar cada uma dessas 4 sentenças. Se somente uma for verdadeira e a restante falso, essa vai ser a nossa resposta. Então, vejam, Ana e Carla são mais jovens que Bruna. A Ana é mais jovem que Bruna, mas a Carla não. Então, essa sentença está falsa de acordo com a sequência da letra A. Ana é mais velha que Bruna. Falso. A Ana, olha, é a mais jovem. Ana é mais velha que Bruna e Carla. Também está falso. Olha, a Ana é a mais nova entre elas. Ana não é nem a mais nova nem a mais velha. Também está falso, porque Ana é a mais nova nessa sequência. Então, não pode ser a letra A, porque todas as sentenças deram falsas e a gente tem que ter uma que seja verdadeira. Então, agora a gente vai analisar a possibilidade da letra B. Letra B, Carla, Bruna e Ana. Então, letra B, Carla, Bruna e Ana. Sendo que Carla é a mais nova, Ana a mais velha e Bruna do meio. Vamos analisar as 4 sentenças. Olha, Ana e Carla são mais jovens que Bruna. Não, né? Só a Carla que está mais jovem, então ela está falsa. Ana é mais velha que Bruna. Sim, a Ana é mais velha que Bruna, verdadeiro. Ana é mais velha que Bruna e Carla. Olha, a Ana está mais velha que as duas, então essa também está verdadeira. Então já não pode ser essa opção, porque tem que ter apenas uma verdadeira. E aqui a gente já tem a 2 e a 3 verdadeiras.
E a 4 seria falsa, porque está falando que Ana não é nem a mais nova nem a mais velha, sendo que ela está aqui como mais velha. Então, a opção B também não é a alternativa correta. Vamos agora para a opção de letra C. Na letra C, a gente tem Bruna, Carla e Ana. Então, Bruna, Carla e Ana. Opção da letra C. Sendo que Bruna é a mais nova, Ana a mais velha e Carla do meio. Então, aqui nós temos o seguinte: Ana e Carla são mais jovens que Bruna? Ana e Carla são mais velhas que Bruna, então ela tá falsa. Ana é mais velha que Bruna? Sim, a Ana é mais velha que Bruna, verdade. Ana é mais velha que Bruna e Carla? Também verdade. Olha, a Ana tá como mais velha que a Bruna e que a Carla. Ana não é nem a mais nova nem a mais velha. Tá falso. Não pode ser a letra C, porque nós tivemos duas verdadeiras. Nós sabemos que são apenas uma, tá? Então também não é a letra C. Vamos analisar por fim a letra D, que é a nossa resposta. Ana, Carla e Bruna. Letra D, Ana, Carla e Bruna. Sendo Ana a mais nova, Bruna a mais velha e Carla do meio. Vejamos. Ana e Carla são mais jovens que Bruna? Ana e Carla são mais jovens que Bruna? Verdade. Ana é mais velha que Bruna? Não, Ana é mais nova. Ana é mais velha que Bruna e Carla? Falso, Ana é mais nova. Ana não é nem a mais nova, nem a mais velha. Falso, porque ela é a mais nova. Então, nesse caso, a gente só tem a primeira verdade, que é o que o exercício diz, ó, apenas uma é verdadeira, as demais são falsas. Então, a nossa alternativa é a letra D. A ordem aqui crescente é Ana, Carla e Bruna. Vejam a importância em questões como essa. Como na anterior, analisamos ali os valores lógicos, como nessa questão também fizemos a análise dentre as opções, né, aqui da ordem crescente de idade das três amigas, né, analisamos cada uma das opções com seus valores lógicos. A organização é muito importante nas resoluções de questões que envolvem o raciocínio lógico. Então, você precisa escrever, você precisa analisar. Por isso, acompanhar essa aula com um caderno, né, com um bloquinho de anotações, com a sua caneta, com o seu lápis e escrevendo facilita muito, que é da mesma forma que você vai utilizar como estratégia resolutiva no dia da sua prova de concurso. Tá certo? Agora, nossa questão 4 do simulado Lógica e Matemática. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a Aira não é novata ou Bernardo é veterano. Então, vejamos. Uma proposição logicamente equivalente é aquela que tem o mesmo valor lógico, o mesmo sentido. Você vai reescrever a frase, mas sem alterar a sua estrutura de valor lógico. Então, aqui, nós temos duas sentenças, olha. Aira ser novata, que no caso aqui está uma negação, então a gente usa o tio como símbolo. E Bernardo é veterano, uma proposição que, uma outra proposição, ligadas pelo conectivo ou, que recebe essa simbologia do V. Aos alunos vai passar, né, que já tem conhecimento aqui pelas nossas aulas do curso, a esses conectivos, vocês terão uma maior facilidade agora na hora de identificar a equivalência. Porque a equivalência de não P ou que é P e não que. Então, vejam, no nosso curso a gente ensina detalhes sobre cada um desses códigos, né, dessas nomenclaturas, da tabela verdade e do uso, né, de todos esses conceitos de lógica matemática. Então, aqui, olha, quando a gente quer negar, a gente usa o tio. Então, não P, a frase é Aira é novata, o ou indica o V, Bernardo é veterano, então a gente tem aqui a proposição que. Então, a gente tem aqui, ó, P e não que, é uma equivalência. Então, ou seja, eu poderia reescrever essa frase dizendo a proposição P. Aira é novata. Então, Aira é novata. O ou vira e eu vou negar a segunda sentença. Então, Bernardo não é veterano. Essa seria uma sentença equivalente, porém, não temos essa resposta, porque aqui nos conectivos, olha, as alternativas estão trazendo os conectivos se, então,
que é uma condicional, né? E aqui traz o conectivo e, traz que Aira não é novato e Bernardo não é veterano, que não pode ser a nossa resposta. E esse conectivo também da bicondicional se, somente se, é diferente dessa conexão que a gente acabou de fazer do P e não que. Só que nós sabemos que P e não que também é equivalente a uma implicação lógica P e que. Então, o que seria a frase P? Aira é novata. E a proposição que? Bernardo é veterano. Como a gente tem a condicional, então, se Aira é novata, então, se Aira é novata, então Bernardo é veterano. Certo? Então, vejam as implicações aqui lógicas. Não P ou que é equivalente a P e não que por sua vez é equivalente a condicional P, então que. Então, se Aira é novata, então Bernardo é veterano. E aqui nós temos a nossa alternativa correta, tá certo? Essa questão ela envolve os conceitos e simbologias de equivalência lógica. Trata-se de uma aula muito importante com vários conceitos para poder então ter os conhecimentos para resolver essa questão. Gostaria de mostrar para vocês que nós temos um grupo do WhatsApp com todos os interessados em concursos. Então, é um grupo aberto, vai passar concursos, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para quem desejar participar. Nós temos um grupo exclusivo com os alunos vai passar, mas esse grupo aqui é um grupo aberto para todos os interessados, né? Para quem deseja ficar mais perto aí da sua aprovação, a gente tem esse grupo vai passar concursos, com acesso a informações, a dicas, alguns materiais gratuitos e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, fique à vontade para participar e entrar em contato com a gente. Agora, a última questão, questão 5. Lucas está organizando uma conferência e contratou um técnico para instalar o equipamento audiovisual. O técnico estimou que serão necessários 10 dias corridos para concluir toda a instalação. Se ele começar o trabalho na quarta-feira, em que dia ele encerrará o serviço? Então, vejamos. O início do trabalho é na quarta-feira e são necessários 10 dias. Eu posso colocar aqui um esquema com os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como o trabalho inicia na quarta e é o primeiro dia, aqui eu vou ter segundo dia, terceiro, quarto, quinto. Sexto dia, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, eu descubro que na sexta-feira, que é a nossa resposta, é o 10º dia. Ou eu poderia pensar, de uma quarta-feira até a outra, são 8 dias. Então, como são 10 dias, bastava eu adicionar a quinta e a sexta, para então chegar também ao meu resultado. Tá certo? Então, ficamos por aqui com a resolução dessas questões, né, de lógica, que foram a resolução desse simulado extra de lógica e matemática disponível para vocês de forma gratuita, para vocês resolverem aí e testarem seus conhecimentos, aprender novos conceitos e se preparar cada dia mais para os concursos. Gostaria de contar com a sua presença para se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso Instagram e estar por dentro de notícias de concurso e conteúdos de muita qualidade que nós oferecemos. Se cuidem, bons estudos e até mais. Muito obrigada!